Referências bibliográficas. Jonathan Leeman, A Regra do Amor. Como a igreja local deve refletir o amor e a autoridade de Deus. São José dos Campos, SP, Fiel, 2019. Mark Dever, Polity. Biblical Arguments on How to Conduct Church Life. Washington, D.C. Center for Church Reform, 2001. Mark Dever, 9 Marcas de uma Igreja Saudável, São José dos Campos. SP, Fiel, 2018. Mark Dever, Igreja, o Evangelho Visível, São José dos Campos, SP, Fiel, 2015. Mais recursos. Mark Dever, O que é uma Igreja Saudável? Segunda edição. São José dos Campos, SP, Fiel, 2015. Tabiri Anyabwile, O que é um membro de igreja saudável? Segunda edição. São José dos Campos, SP, Fiel, 2016. Lição 2. 2. A Igreja do Deus Trino. Efésios capítulo 2, versículos de 11 a 22. A marca em uma frase. O Evangelho salva um povo, a Igreja, dando-lhe um novo relacionamento com o Deus Trino. Introdução. A Igreja é um povo, não um lugar, nem uma estatística. É um corpo unido a Cristo, que é a cabeça. É uma família unida por adoção, por meio de Cristo. Dever, 2015, página 47. Muitos tratam a igreja como se ela fosse algo optativo, pensando que, se não é necessária para a salvação, então não é importante. Certamente a salvação é somente por meio da fé em Cristo. Porém, separar a igreja do Evangelho, do Deus Trino e dos planos de Deus é grande erro. Em Gálatas capítulo 1, versículo de 1 a 9, Paulo abre a epístola falando do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos livrar deste mundo perverso. Versículo 4. Esse Evangelho gerou igrejas. Versículo 2. Agora, em contrapartida, as igrejas devem proteger o Evangelho das falsificações, mesmo que alguém chegue com uma carteirinha de apóstolo, ou seja, um anjo vindo do céu. Versículos 8 e 9. Se pregar um evangelho falso, a igreja deve rejeitá-lo. Assim, o evangelho gera a igreja e a igreja deve promover e proteger o evangelho. Há uma relação íntima entre o evangelho e a igreja. Ao desprezar a igreja, menosprezamos aquilo que a obra de Cristo realizou e como o Senhor planejou que seu evangelho fosse protegido e promovido. Afinal, a igreja do Deus vivo é coluna e fundamento da verdade. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Mas isso não é tudo. O Evangelho concede a cada cristão e à igreja um novo relacionamento com o Deus Trino. Em Efésios 2, versículos de 11 a 22, Paulo mostra como, por meio da cruz, Jesus destruiu a inimizade entre Deus e os homens, e entre os povos distintos. Em Efésios, Paulo ressalta a parede da separação que havia entre judeus e gentios. Na cruz, Jesus uniu seus remidos a si mesmo ao seu corpo. Agora, todos os salvos são corpo do Filho. E se estão unidos com o Filho, são da família do Pai e templo do Espírito, assim como o ungido o é. Esse relacionamento não é temporário, é eterno. A igreja sempre será a família do Pai, corpo do Filho e templo do Espírito. Se a igreja está tão intimamente relacionada com o Deus Trino e seu plano de salvação, não é de estranhar que ela esteja no centro dos planos de Deus. O Pai eternamente planejou glorificar seu Filho, e parte desse propósito envolve colocar todas as coisas debaixo dos pés de Cristo. E para Jesus ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Efésios capítulo 1, versículo 22. Cristo é exaltado, e a igreja exaltada juntamente a ele. Em contrapartida, o Filho glorifica o Pai.
E se a igreja está unida ao Filho, ela também glorifica o Pai. Veja como Paulo coloca essa realidade em Efésios 3:21. A ele seja a glória, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Uma das formas pelas quais o Pai é glorificado por meio da igreja é quando a multiforme sabedoria de Deus se torna conhecida dos principados e das potestades das regiões celestiais. Efésios capítulo 3, versículo 10. Por causa do mistério revelado de que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Efésios capítulo 3, versículo 6. Assim, o propósito de Deus é que a igreja o glorifique pelo que ela é e pelo que ela faz. O ministro do século XIX, Charles Bridges, expressa isso de forma magnífica. A igreja é o espelho que reflete a completa fulgência do caráter divino. É o grande cenário no qual as perfeições de Jeová são exibidas para o universo. Bridges, 1967. Assim, vemos que a igreja está ligada intimamente com as três verdades preciosas da fé cristã: o Evangelho da nossa salvação, o Deus Trino que nos salva e o propósito de Deus em glorificar a si mesmo. Ela não é trivial nem opcional. Ela é amada pelo Deus Altíssimo, que a comprou com o seu próprio sangue. Atos capítulo 20, versículo 28. Discuta. 1. Normalmente, pensamos em nosso relacionamento pessoal com Deus. Você já havia pensado sobre a relação comunitária da igreja com o Deus Trino? 2. De que formas a igreja traz glória a Deus pelo que ela é e pelo que ela faz? 3. Diante do que foi discutido, você acha que a igreja é importante aos olhos de Deus? Quais são alguns problemas de menosprezarmos a igreja? 1. Família do Pai. Um dos maiores privilégios da vida cristã é ser adotado por Deus, poder chamar o Pai de Cristo, de Pai Nosso que estás nos céus. Se estamos unidos com o Filho, compartilhamos das bênçãos da união e do relacionamento que ele tem com o Pai.